E aí, galera, aqui quem fala é a Erika. E a Mariane. E esse é o nosso quadro de Creepyfuzz, onde lemos as histórias que são enviadas pelos inscritos. Para mandar a sua creepypasta pra gente, envie ela pro e-mail que está aqui na descrição. Caso você ainda não saiba fazer isso, você pode consultar o nosso guia de como enviar uma creepypasta para o canal. Ele vai estar aqui no iCards, depois que vocês verem o vídeo, é só você clicar ali no iCards também. E antes do vídeo, queremos mandar um salve especial para... Um salve especial para Hero 1.2 Gamer. Outro salve especial para o tio Dogo. Salve especial para o Sapo Dorgas. Outro salve especial para o Ninja Silver. E não se preocupe que a sua creepypasta já tá aqui. E um salve especial para o JPL Productions, que sempre tá ajudando o canal, então o selinho dele de super inscrito já tá garantido aqui. Obrigado a todos vocês por terem ajudado o canal. Quem quiser ajudar o canal e enviar qualquer valor no Superchat, vai ganhar um salve especial antes dos vídeos das Creepyfuzz. E também terá sua creepy lida no próximo vídeo. Mas não esqueça de dizer o nome da sua creepy. Olá, meu nome é Davi. Tenho 16 anos e preciso contar algo estranho que aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa que não tem muitos amigos. Eu nunca me senti realmente só. Mas um dia eu fiquei pensando como seria ter um amigo. Como na minha escola não tinha muitas pessoas legais, eu fui procurar na internet. Procurei no Facebook, no Discord, no Instagram, mas não achei ninguém. Foi quando achei um site chamado yourfriends.com, que dizia que eu teria um amigo para toda a vida dentro do meu computador. Eu pensei que seria uma espécie de Google Assistente ou a Siri, algo assim, e baixei para testar. Esse foi o pior erro da minha vida. Depois que eu baixei, eu vi uma mensagem dizendo: "Oi, amigo." E eu respondi: "Oi." E ele disse: "Para sua experiência ficar melhor, vou ter que fazer modificações em seu dispositivo." E eu concordei e permiti as modificações. E esse foi o segundo erro. Depois disso, eu não conseguia mais dormir. E eu não sabia o porquê. Foi então que eu vi uma figura assustadora na minha janela. Era como se fosse uma pessoa toda branca, sem face, mas com dentes. Ela parecia estar olhando para mim. Fiquei com muito medo, mas achei que isso tudo fosse fruto da minha imaginação por conta do sono. E eu comecei a pensar que estava delirando. Depois dessa noite, o Your Friends parou de me responder. E eu mandei uma mensagem dizendo se ele estava relacionado ao monstro que eu vou chamar de vírus. E o Your Friends disse: "Você permitiu." E eu respondi: "Como assim? Era para você modificar meu PC para ter uma experiência melhor." E o vírus respondeu para mim: "É que agora eu posso ficar mais perto de você." Nesse instante, eu me virei e o monstro estava atrás de mim. Eu corri o mais rápido que eu pude. Eu ia avisar meus pais também, mas me lembrei que eles estavam trabalhando. O quintal da minha casa fica perto de uma floresta. Então eu saí por lá e fui em direção a essa floresta. E fiquei lá, esperando até meus pais voltarem. Quando eles voltaram, eu avisei que tinha alguém dentro da casa e que a gente iria ter que se mudar,
Meus pais chamaram a polícia, mas eles não encontraram nada. Vendo minha perturbação, após um tempo convenci eles a nos mudar. Depois disso, eu acabei destruindo meu computador e joguei ele no lixo. Meus pais não gostaram muito disso. Eles até me colocaram em terapia, mas nada disso fez eu superar o meu trauma. Eu tenho certeza que nada daquilo era apenas fruto da minha imaginação, e por conta disso, eu vou deixar um aviso para você que está me ouvindo. Cuidado com cada passo dado na Deep Web. O mundo parece estar em um ciclo infinito de ações, assim como a chuva a qual cai constantemente dos céus, para que no final encontre seu fim e depois inicie um novo começo. Todavia, seus pensamentos repentinamente são interrompidos no momento que você recebe uma ligação de sua amável mãe, aonde ela lhe pede para ir ao mercado mais próximo e comprar algumas coisas para ela, sendo este pão, leite, cereal e peito de frango. Então, após escrever uma pequena lista, relutantemente você sai de sua residência e naturalmente tranca sua porta. Chegando na loja de conveniências, você pega os itens solicitados. Contudo, durante o pagamento, a balconista faz uma observação um tanto estranha em direção à sua pessoa. Sabe, senhor, creio que não corremos algum risco de haver uma crise de falta de leite por aqui, disse ela com um pequeno sorriso malicioso em seu rosto. Como dito novamente, algo bem estranho. Porém, você ignora seu comentário, pega seus mantimentos e segue em direção a seu carro mais uma vez. A chuva parece se repetir novamente, agora em uma forma mais forte e aparente do que anteriormente. Os sons parecem esquecer seus pensamentos passados mais uma vez. Logo após isso, você novamente chega em casa e naturalmente você bate na porta. Contudo, não há uma resposta vinda do outro lado. Então, após mais algumas tentativas, você decide tentar abri-la. E a porta estava aberta desde o início. Uma sensação estranha. Tu lembras de tê-la trancado, certo? Ao entrar, você coloca os mantimentos na mesa. Estranho, ao reparar parece haver mais 6 sacolas de compras, cada uma em seu interior contendo os itens idênticos aos que você comprou. Porém, alguns produtos, como o frango e o leite, parecem terem azedado há dias ou quem sabe semanas atrás. Mãe? Mãe está em casa? Você chama por ela. Contudo, sem resposta alguma. Enquanto isso, a chuva parava lentamente ao lado de fora. Apreensivo, você lentamente passa pela enorme cozinha e segue em direção à sala. E lá estava, sentada no sofá, com a cabeça cortada, quase caindo em seu próprio colo e com o corpo pálido e pútrido, estava sua amável figura materna. Uma cena que o choca instantaneamente. O que teria causado isso? Por sua culpa a porta estava aberta e algum lunático entrou? Ou pior, será que ela ainda estava na casa? Naturalmente, você liga para a polícia, ao qual vem investigar mais profundamente. E eles mencionam algo estranho para você, dizendo que ela já estava morta há mais de uma semana. Além disso, o psiquiatra da polícia está justamente na cena do crime e tem uma conversa com você ao mesmo tempo que dá a sua declaração oficial sobre o caso. Sentado na escada da frente,
tu ouves o psiquiatra dirigindo-se uma discussão com um dos investigadores. Receio que não seja incomum pessoas que sofrem de esquizofrenia se sentirem trancadas constantemente em uma série de comportamentos repetitivos, diz ele enquanto olha indiretamente para você nas escadas. Você pensa para si mesmo, com certeza não devem estar falando sobre mim. Quero dizer, esquizofrenia? De jeito nenhum. Tudo o que fiz foi ir ao mercado. Comportamento repetitivo. Eles realmente pensam que eu fiz isso? Loucos! De repente, você recebe uma chamada em seu telefone. Alô? Oi, meu querido. Você poderia passar no mercado e comprar um pouco de leite e frango? Ah, também precisarei de pão e cereal, disse sua amável mãe na outra linha. Claro, mãe. Não se preocupe, você diz enquanto se levanta das escadas e vai em direção à porta, ignorando os oficiais. Após se dirigir à porta ao lado de fora, a chuva começa sua queda constante e inacabável, mais uma vez. Estava correndo em um lugar extremamente claro, gritos por todos os lados. Por que eu estava ali? Eu não sabia. Até que os gritos aumentaram a um ponto que quase me deixou surdo. Então acordei com o despertador do meu lado. Droga! Eu gritei. Estou atrasado! Eu era um médico cirurgião, Alex Bellison, e tinha 27 anos. Me levantei rápido, fazendo minha comida enquanto me arrumava em desespero. Consegui finalmente me arrumar, então comecei a correr para o meu trabalho, já que eu não tinha carro. Após alguns minutos, cheguei. Lugar vazio, estranhei. Bem, eu havia acordado meio atrasado, mas deixei passar. Então me adiantei e abri a porta do meu escritório. Entrei na sala, arrumei tudo, até a porta fechar sozinha. Me assustei, claro. Impossível não se assustar com aquilo. Quando fui abrir, ali estava. Um lugar extremamente claro. Fui fechar a porta e não tinha mais porta. Não tinha escritório. Apenas aquele lugar claro. Então comecei a correr. Os gritos começaram. Comecei a achar todos os gritos familiares. Os gritos das famílias e dos pacientes que não salvei, que cheguei a matar propositalmente. Também ouvi o grito da minha família quando os abandonei. Enquanto eu corria, os gritos de tormento me seguiam, até que pararam. Vi que eu estava na rua. Olhei para os lados. Todos aqueles que matei estavam me olhando, com rostos tristes. Então começaram a me xingar, humilhar. Só que um deles chegou em mim e disse: Está vendo aquele carro? Disse um garoto pequeno apontando para o carro preto. Aquele carro é especial. Ele pode te trazer para o mundo real. Ele só precisa de bateria. Sem pensar, fui tentar achar a bateria. E quando percebi o lugar onde eu estava, começou a ser devorado por algo extremamente claro. Procurei por todo lugar a bateria. Finalmente achei. Peguei a bateria e coloquei no carro. Quando fui ligar, não funcionava. O garoto apareceu do meu lado, olhando para mim com um sorriso. Essa bateria representa o seu equipamento, que estava lá, mas de nada servia. Você não usava, era como se não existisse. Você nos deixou morrer, não lembra?
Esse carro realmente irá te trazer para o mundo real. Olhe pelo lado bom, meu caro. Já sabem da sua morte. Uma tela apareceu. Vi que eu estava morto na cama, enquanto vi meus familiares me olhando com completo desprezo. Estava morto desde que acordei do sonho. A nossa dor, nossa agonia, tudo causado por você, que apenas olhava. Depois falava que havia tentado de tudo. Que pena que não tinha ninguém para te ver e te denunciar. Mas felizmente, agora é sua vez. Eu comecei a adormecer aos poucos, enquanto ouvia a voz do garoto abafada falando. Aqui se faz, aqui se paga. Eu adormeci e segundos depois, acordei deitado em uma cama de hospital, sem conseguir mover meu corpo, apenas minha cabeça. Minha barriga estava aberta e eu estava sentindo pura dor, enquanto o médico cirurgião me observava, sem fazer nada. A única coisa que eu sabia naquela hora era que ele sou eu. Oi, meu nome é Vitor, tenho 11 anos e eu gostava de jogar muito um jogo chamado Brawl Stars. É um jogo MOBA normal, eu sempre jogava junto com meu amigo chamado Cauê. Só que um dia algo horrível aconteceu. Eu convidei o Cauê para minha casa para jogar Brawl Stars e assistir um pouco de animes, filmes. Finalmente ele chegou em casa e nós fomos jogar. Passamos horas e horas jogando. Até esquecemos o que a gente ia assistir. Mas então o celular do Cauê tocou. Eram os pais dele. Eles iriam buscá-lo. E eles chegariam mais ou menos em meia hora. Obviamente a gente ficou bem triste, mas não perdemos tempo. Ele logo falou que ele tinha instalado uma versão modificada do jogo. Eu falei, por que você não me falou isso antes? E ele respondeu, porque eu pensei que você não queria, porque é apenas o Brawl Stars normal, só que com gemas infinitas. Eu me assustei quando ouvi isso e eu fiquei muito feliz também e falei pra ele, cara, passa pra mim também. E ele me disse, claro. Eu não falei nada e dei apenas um leve sorriso quando terminou a instalação. A gente foi direto jogar. Foi aí que as coisas começaram a ficar muito estranhas. Quando abrimos o jogo, não vimos a logo tradicional da caveirinha. No lugar, era um monstro do modo de jogo Cidade Caótica. Ele estava pedindo socorro e desintegrando cada vez mais. Quando a tela de carregamento ia chegando no fim. O Cauê e eu se assustamos muito. A gente nunca tinha visto nada daquele tipo. Então, a tela dos nossos celulares começou a brilhar intensamente, com um brilho tão ofuscante que quase nos cegou. Eu e ele acabamos desmaiando. Logo que eu acordei, eu estava com um arco na mão e um chapéu de águia. E logo lembrei do Boo, o meu personagem favorito. E eu vi ele no chão, morto, com grandes arranhões. E fiquei assustado, comecei a gritar. Eu vi o Cauê assustado, com o Brock, sem cabeça, também com cortes. Esse personagem era o favorito do Cauê. Ele chorou muito quando viu isso. Nós se aproximamos e percebemos que estávamos em um deserto imenso. E também vimos que todos os personagens estavam mortos. A gente ouviu uma criatura se movendo muito rapidamente. O Cauê pega o lança-mísseis quádruplo do Brock e atira na criatura. Mas ela desvia. Então ela se revela.
Ela era pálida, enorme, tinha uma enorme língua, tinha braços, mas as mãos eram como se fossem foices. Nós dois corremos da criatura. Ela não tinha olhos, não tinha ouvidos, mas mesmo assim ela corria muito rápido em nossa direção. Então a gente se virou para olhar para trás e disparamos contra ela. Mas aquilo não parecia fazer efeito nela. Ela até deu umas risadas estranhas, debochou da gente. Então ela conseguiu ir na nossa frente e parou, ficou nos encarando. Nós olhávamos para ela, muito assustados. Então ela foi abocanhar a gente. Ela pegou e nos devorou. Nós pensávamos que íamos morrer naquele momento, daquela forma cruel. Ela nos engoliu. De repente, eu e o Cauê acordamos em casa com uma mensagem nos nossos celulares. Nunca brinque com o que não sabe. Nós dois tiramos dos jogos e apagamos na mesma hora. Os pais do Cauê chegaram e ele foi para casa. Depois daquele dia, eu nunca mais joguei Brawl Stars. Ontem eu sonhei com a criatura, que ela tinha chegado perto de mim e falado: "Eu sou real, apenas quis assustar vocês. Agora iremos brincar de esconde-esconde de verdade." Oi, meu nome é Sara e vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu amava jogar Roblox e o meu jogo favorito dessa web é um jogo chamado Beer Alpha. É um jogo de terror com ursos de pelúcia. Eu adorava jogar, mas depois daquela vez, eu nunca mais joguei como antes. Eu estava jogando normalmente, como sempre, e acabei entrando em uma sala com um só jogador. E eu comecei a brincar com o boneco daquela pessoa. O jogo começou, e eu era o sobrevivente. Comecei a fazer os puzzles, e um tempo depois, o Bir apareceu. Mas ele ficou parado, sem se mexer. Porém, eu vi que o Bir que ele estava jogando era irreconhecível. Eu conhecia todas as skins e todos os Birs que existia durante o jogo. Esse Bir era vermelho, com bordas pretas, e não sorria. A sua face era triste e chorava. E a voz dele era um grito, dizendo: "Run, save you." Eu entendi o que ele disse, mas eu não corri. Eu cheguei mais perto e a sua voz ficava mais alta. Quando eu morro pelo Bir. E assim o Roblox fecha. Eu viro minha cabeça e na minha cozinha eu vi o mesmo brilho vermelho que parecia com o Bir do jogo. E uma voz grossa e esquisita falava para mim: "You can't run. Your body is dead." Que significa: você não pode correr. Seu corpo está morto. Me assustei, mas quando cheguei na cozinha, eu não vi nada. Ainda assustada, fui tentar dormir depois disso. E enquanto eu tentava pegar no sono, comecei a ouvir aquela voz estranha de novo. E desde então, toda noite, quando eu estou quase dormindo, aquela voz volta para me assombrar. Eu estou tentando me acostumar, mas confesso que anda realmente difícil. Eu estou tão assustada. Eu acho que eu vou tentar jogar esse jogo de novo, só para ver se as mesmas coisas acontecerão de novo e provar que isso não é loucura,
da minha cabeça. Essa história é real. Meu nome é Luigi, e sim, vocês devem me confundir com o Luigi do Super Mario Bros, mas eu não sou. Então, eu tive um sonho horroroso, e era no final de um sonho bom. Eu fiquei bastante traumatizado. Mas então, uma coisa que deve ser essencial para essa história era que eu era muito fã do The Loud House. Eu não perdia nenhum episódio. Eu via vídeos de fanarts da série e fazia comentários pertinentes, mas isso já faz muito tempo. Hoje eu sou fã de Dragon Ball. Bom, voltando à história. Quando eu estava dormindo, eu tive um sonho bem estranho, mas, como eu disse, era no final de um sonho bom. O sonho bom era com um parque de diversões. O parque era muito legal. Tinha uma montanha-russa que parecia pequena por fora, mas ela era longa por dentro. Tinha também playground de parque municipal. Tinha uma nave espacial igual aquelas que tem em buffet infantil, etc. Mas, bem no final desse sonho, o pesadelo começou. Eu estava navegando na internet no pesadelo, até que eu achei um vídeo chamado The Deleted Pilot Episode from the Loud House, ou em português, o deletado episódio piloto do The Loud House. O vídeo mostrou o episódio piloto. Ele começou com a Lori, a irmã mais velha, deitada na cama entediada. Daí aparece uma coisa estranha, eu não sei dizer muito bem, mas era da Mulher Maravilha, falando algo em espanhol. Eu não consegui entender o que era, sendo que eu tô no 6º ano e eu tenho aulas de espanhol, eu sei um pouco sobre a língua, mas eu não entendi nada. Daí apareceu a mãe da Lori falando que ia sair, e a câmera mostrou o rosto dela com um olhar maligno e macabro. E começou uma música de suspense. E começou a aparecer uns olhos. Então eu acordei aterrorizado e falei para minha mãe o que aconteceu. Ela disse que devia ser porque eu estava estressado com as provas. Agora, lembra da parte que eu falei que eu era fã do The Loud House? Então, parece que esse sonho falou para eu voltar a ser fã do desenho. Olá, me chamo Carlos Eduardo, mas pode me chamar de Edu. Tenho 17 anos e hoje vim contar minha experiência com o hack que baixei do jogo GTA San Andreas. Esse hack era chamado de Black Edition. Eu não vi nenhuma descrição sobre as modificações do jogo no site, mas baixei por curiosidade, porque sou muito fã dos jogos da Rockstar. Quando baixei o arquivo, instalei e abri o jogo, o menu do jogo estava diferente. O fundo estava preto e as palavras Grand Theft Auto San Andreas estavam vermelhas. Iniciei um novo jogo. Começou normalmente com o CJ sendo preso e deixado num beco para pegar a bicicleta para seguir para sua casa. Eu fiz o trajeto até a casa do CJ, mas algo estava diferente. O bairro da Grove Street estava todo bagunçado. Tinha sangue e pedestres mortos na rua. Achei muito esquisito, pois no começo não teve tiroteio no bairro da Grove Street. Entrei na casa do CJ e vi uma das piores cenas que me deixou traumatizado. Tinham 2 personagens pendurados em ganchos de carne na cozinha. Eles eram Big Smoke e Ryder, mas Ryder estava morto com suas tripas caídas no chão e sem sua cabeça. Já Big Smoke estava vivo e bastante machucado, agonizando e pedindo por ajuda. Quando vejo Sweet com um bastão na mão
e começa a bater na cabeça de Big Smoke. Eu tento socar Sweet, mas ele atira em minha perna, fazendo a CJ cair no chão, assim não podendo se levantar e apenas assistir. O que é uma coisa impossível, pois no jogo CJ não fica machucado. Não consegui fazer o personagem se levantar, pois meus comandos não respondiam no CJ. Foi quando Sweet começou a bater mais forte em Big Smoke, até fazer sua massa cinzenta sair de sua cabeça. Eu fiquei muito assustado, pois nunca vi tantos detalhes em ferimentos e sangue no GTA San Andreas. Depois de fazer isso, Sweet começou a cortar o peito de Big Smoke e tirou seu coração, assim dando uma risada bem alta. Depois, ele disse olhando para o corpo do personagem sem vida: Isso é o que a gente faz com traíras, seu gordo desgraçado. E ele devora o coração de Big Smoke. Eu não aguentei ver aquilo e saí do jogo. Eu apaguei o launcher do hack e depois de um tempo descansando minha cabeça e me distraindo vendo vídeos aleatórios, fui no Google procurar o site para comentar sobre o que eu vi. Quando eu digito o endereço de link para carregar, a página dá erro. Eu tentei várias vezes, mas a página não carregou. E ainda dizia que ela nunca havia existido. Eu estou à noite sem conseguir dormir por causa do que eu vi. E isso já faz 3 anos que aconteceu. Se virem qualquer site com um link de download da versão Black Edition do GTA San Andreas, não baixem, pois não tenho palavras para descrever tamanha carnificina dos personagens. Olá, meu nome não posso revelar, pois eles estão atrás de mim e irão me pegar. Mas eu contarei tudo. Eu tava jogando no celular Sonic Forces Speed Battle, aquele jogo de celular do Sonic. Eu estava na versão para testes de um personagem novo, Knuckles Fantasma, um personagem de Halloween que seria adicionado se ele passasse no teste. Eu fui escolhido pela SEGA para testá-lo, então foi aí que as coisas ficaram bizarras. O meu celular involuntariamente iniciou uma batalha no jogo. O pior é que nessa batalha, todos os personagens não tinham olhos. O meu personagem, o Knuckles Fantasma, era muito assustador. Sua fantasia era composta por parte de outros personagens. Iniciou a batalha. O único ataque que seria adicionado ao personagem, se passasse no teste, era ataque zumbi. Cliquei nele e começou a devorar os personagens vivos. Eu não tinha mais controle sobre ele. Então ele olha para mim e fala: "Por que você ainda joga? Eu vou te pegar." E o celular explode pela temperatura, que estava muito quente. Agora é o meu fim. Mas saiba que ele aparece em versões de teste. Eu espero que você tenha sorte de nunca jogar com ele na versão teste. Antes da próxima creep, só relembrando que quem enviar superchat vai ter, além do salve especial, sua creep lida no próximo Creepfuzz. Mas tem que colocar o nome da creep da mesma forma que enviou lá no nosso e-mail. SCP-092 HDC. Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. Todos os links de download de SCP-092 HDC devem ser bloqueados, sem exceções.
Descrição: o SCP-092-HDC é uma cópia de um jogo virtual chamado Fall Guys Ultimate Knockout, desenvolvido por Mediatonic e distribuído pela Devolver Digital. É um jogo multiplayer online, onde o jogador precisa desviar de obstáculos e ganhar de outros jogadores na partida. Mas há uma peculiaridade nessa cópia. Ao vencer uma partida, o usuário sente uma forte tontura e então você entrará em uma fase onde, em um piscar de olhos, o jogador é sugado pelo jogo e entra em uma dimensão parecida com o mundo de Fall Guys. O jogador não consegue se comunicar com os outros nesse estado. Ele só poderá sair de lá quando terminar todo o percurso. Ao cair da plataforma nesse estado, os jogadores morrerão. Após terminar o percurso, você sentirá uma tontura e voltará ao mundo normal. Mas você terá que controlar um ser humano real. Você terá que levá-lo à linha da chegada, em segurança. Pois senão, o jogador e a pessoa que está sendo controlada morrem. E se você conseguir, você irá acordar em sua cama, como se nada tivesse acontecido e tudo fosse apenas um sonho. Em um dia, um garoto chamado Liam estava viciado em um jogo chamado Undertale. Ele jogava no PC dele e já zerou a rota genocida e pacifista. Mas um dia, o PC dele quebrou, porque o primo de 3 anos dele havia mexido no computador. Liam estava triste, mas para não perder o jogo, ele tentou baixar pelo celular. Tinha muitas formas, mas era muito complicado. Ele achou um tutorial de como baixar por um site. Falava que era confiável. Liam seguiu as dicas e conseguiu baixar. Ficou bem alegre. E o bom é que o celular dele tinha 60 GB disponíveis, pois ele não gastava muita memória. Ele entrou no jogo e quando entrou, a tela ficou preta depois de 1 minuto. O jogo abriu e começou a história do começo. Nada de estranho aconteceu, mas quando o jogo começou, a cara da nossa personagem, a Frisk, estava triste, como se estivesse assustada. Liam achou que era um bug e continuou. E aí o Flower apareceu, mas a música tema dele estava muito macabra. O Flower disse: "Olá, Liam." Liam ficou chocado quando ouviu isso. Isso não era normal. Normalmente o Flower teria se apresentado e mostrado como que joga, mas o oposto aconteceu. E daí o Flower falou: "Eu sei onde você mora." E daí o Flower sumiu da sala sem falar nada. O Liam ficou assustado demais e seguiu em frente. Encontrou ninguém. Quando chegou na casa da Toriel, ela estava na nossa frente, cheia de sangue na roupa e na mão. Ela se aproximou aos poucos e daí ela deu um jump scare bem na cara dele. O Liam tomou um susto gigantesco e depois ela voltou ao normal. A Toriel, ela saiu da casa, deixou as escadas abertas para Frisk sair, mas quando começou a ver, a Frisk se mexia sozinha. Ela parou no portão da saída das ruínas e a Toriel estava lá. E começou uma batalha. Mas a música de Toriel estava muito mais macabra que a da Flower. E daí a batalha foi normal. Ele conseguiu escapar, mas ao invés de parecer o cenário de neve e o Sans, apareceu o corredor onde a gente encontra ele na fase genocida. E ao invés de ser o Sans, era o Asgore. Aí o Asgore pegou um tridente enorme e falou levemente assim:
Tchau, humano. Ou seja, Liam. Daí o jogo começou a travar demais, crashou e o Liam correu rapidamente para desinstalar o jogo. Ele conseguiu desinstalar. Ele foi tirar um descanso para poder esquecer tudo aquilo que ele jogou. Depois de um tempo, Liam conseguiu dormir. E ele sonhou com Undertale. Mas Flower, Asgore e Toriel estavam rindo dele e falaram: não tem saída. É o seu fim. Então, ele apareceu onde a gente começa no jogo. Ele estava com a roupa parecida com a da Frisk. A pele estava amarela. Ele percebeu que ele era Frisk. Então, ele seguiu reto e achou Flower, mas dessa vez estava tudo normal. Flower disse: tente acordar. Não tem como, não é? Essa é a realidade agora. Liam tentou acordar e realmente nada aconteceu. Flower disse: agora deixa eu te mostrar que realmente essa é a nova realidade. E Flower juntou um monte de pétalas e jogou em cima de Liam. Liam conseguiu sentir a dor de verdade e começou a chorar. Quando Flower ia finalizar Liam, Toriel apareceu e tirou Flower da sala e falou: não fique com medo, Liam. Dessa vez eu sou sua amiga. Bem, quando ele disse que essa é a sua nova realidade, realmente era a nova realidade. E Liam tinha que salvar Asriel Dremur para poder sair do mundo de Undertale e voltar para a realidade. Mas se morrer, você vai morrer na vida real. Liam percebeu que Toriel já sabia o que havia no futuro. Toriel desejou uma boa sorte e deixou Liam passar. Liam refletiu sobre isso e continuou. Teve uma vez que antes do computador dele estragar, ele zerou a rota pacifista sem morrer. Então, como ele já tinha jogado e sabia o caminho, depois de 3 dias, ele conseguiu chegar na batalha contra a Omega Flower. Enquanto isso, na vida real, tinha muitos cartazes nos postes falando que o Liam tinha desaparecido. E na batalha contra a Omega Flower, Liam achou a batalha bem mais difícil do que as outras. Ele já tinha reunido as 7 almas. Então ele conseguiu, ele derrotou a Omega Flower e ficou muito feliz porque não tinha como morrer na batalha contra Asriel Dremur. Mas em um instante de distração, Flower deu um golpe que detonou Liam por inteiro e apareceu a música de Game Over e uma tela dizendo: se você morrer aqui, você morre na vida real. Liam sentiu que estava sendo apagado aos poucos. Ele gritava de medo, gritava por socorro, chorando, mas nada aconteceu. Então, ele foi totalmente apagado. A mãe e o pai de Liam ficaram muito tristes ao saber que o seu filho estava desaparecido. Às vezes, de vez em quando, os pais ouviam uma criança gritando. Aquele grito parecia vir próximo, como do celular do Liam.